Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou Evaristo Ambris, autor do canal CCNA com Evaristo Ambris, disponível no YouTube. Depois de algum tempo parado, estou de volta com a videoaula número 12. Não só com a aula número 12, mas também com algumas coisas novas. E uma delas é que, a partir de agora, em todas as apresentações, terei uma área dedicada a patrocinadores. Caso queira tornar-se patrocinador, por favor, não hesitem em contactar-me. Estou disponível no LinkedIn, Facebook e também diretamente no meu canal. Mas, caso queira se tornar patrocinador, entre em contato comigo a partir da minha página oficial no LinkedIn, envie uma mensagem, eu pego o meu contato de telefone e vamos junto caminhar para este novo desafio, e o logotipo da sua empresa estará nas minhas videoaulas. Na videoaula de hoje vou falar de um tema novo, que é o protocolo Hot Standby Router Protocol, um protocolo Cisco, e também ao longo desta videoaula eu vou partilhar com vocês alguns conceitos básicos sobre este protocolo, vou mostrar como pode ser configurado este protocolo, vou ainda também fazer a verificação após a configuração e no final fazemos aqui um resumo daquilo que foi visto ao longo da videoaula. Falar do protocolo HSRP é falar de um protocolo que permite a tolerância de falhas em rede, e também falar que é um protocolo da Cisco. E, por outro lado, o protocolo HSRP pertence a um grupo de protocolos onde vamos encontrar o GLB, o GLBP e o VRRP, que são chamados de Fast Hop Redundancy Protocol. Então, o que seria isso, tolerância de falha? Vamos analisar o seguinte cenário. Uma rede com essa infraestrutura tem um único ponto de falha, que é este router. Caso esse router falhe, a comunicação é comprometida e logo os serviços também, no caso do serviço à internet, é interrompida. Isso criaria uma certa paralisação naquilo que é a produtividade da empresa. Se calhar ias pensar numa solução muito mais dinâmica, se calhar até redundância com dois provedores. Perfeito. Nesse cenário, eu tenho uma outra infraestrutura onde tenho o router 1 e o router 2, cada um deles com um gateway diferente, considerando aqui que o acesso à internet é feito pelo router 1, que tem o gateway 192.168.10.1, quer dizer também que essas máquinas aqui estão com este gateway. Mesmo assim, ainda continua a ser crítico por uma situação. Se o router 1 falhar, automaticamente a comunicação é comprometida no sentido, a acesso à internet é comprometida no sentido do router 1, mas acabamos tendo aqui a redundância com o router 2. Mas aqui é um problema. O gateway que está nas máquinas é o gateway do router 1. Como esse problema pode ser resolvido para que as máquinas, de forma automática, sem intervenção humana, alterariam o gateway que estava a ser associado no router 1 para usar o gateway do router 2? Então, é nesse cenário como este em que a Cisco pensou e desenvolveu o Hot Standby Router Protocol para situações deste género. Como é que funciona este protocolo? Este protocolo funciona porque ele permite, caso tenha dois routers aqui, router 1 e router 2, estejam a se comunicar, por exemplo, ele permite o Hot Standby Router Protocol permite criar um IP virtual entre o router 1, o router 2 ou mais routers que estão a participar no mesmo grupo do HSRP, para partilhar um IP virtual e uma MAC virtual. Ou seja, de forma trivial, ele criaria aqui um router virtual que seria visível quer seja pelo router 1, quer seja pelo router 2. E durante esse processo todo, há um processo para eleger quem será o router que vai ter o comportamento de enviar informação como root primário, e um outro router terá uma outra tarefa. No nosso caso, caso o router 1 falhasse, o router 2 teria que fazer esse processo de forma automática, sem uma intervenção humana. Há este processo, durante esse processo que chama-se processo de eleição,
para eleger quem será o ativo, quem será o standby. Nesse processo de eleição, há um conceito que se chama prioridade. Ele define o router com maior prioridade. É sempre considerado ativo, o de menor prioridade é sempre considerado standby. Por outro lado, durante esse processo, são verificados vários estados durante a eleição de quem será o ativo, quem será o standby. Há aqui um conjunto de estados que podem ocorrer durante todo esse processo. Dentro desse estado tem o estado inicial, o estado laying, o estado listen, o estado speak, standby e o próprio estado ativo. Continuando aqui nos nossos conceitos, a nível de MAC-address que é criado, o MAC-address virtual que é criado quando se está a configurar o HSRP, ele pode ser utilizado na versão 1 e na versão 2. Na versão 1 usa este MAC com essa estrutura, sendo que esses dois últimos dígitos hexadecimais, coloquei aqui apenas X para simplificar, que na verdade são números hexadecimais. Aqui no exemplo, eu considero que seja aqui o grupo número 11. Se eu colocar aqui o grupo número 11, então logo o MAC deveria ser representado da seguinte maneira: 000, 0C, 07, AC, que era o padrão. O 11 em hexadecimal é D. Aqui temos zeros para completar o grupo e matematicamente 0 à esquerda não tem qualquer peso, não vai influenciar. Na versão 2 é utilizado uma cada sequência estrutura, sendo que os três últimos dígitos XX vão representar também aqui o grupo em hexadecimal. Da mesma forma, caso tivéssemos usado aqui o grupo 11, nesse último grupo teremos aqui F, 0, 0 e teremos aqui o B, e também zeros à esquerda não poderiam fazer alterar qualquer aspecto a nível do peso da prioridade. Por outro lado, o HSPR na versão 1 envia as informações através do multicast address 224002, e na versão 2 ele usa as mensagens são trocadas pelo multicast address 224.0.102. A versão 1, para aqueles routers muito antigos, router switch muito antigo, era a versão por defeito. E por outro lado, durante esse processo de eleição, quem será o standby, quem será o router, essas mensagens são trocadas pelo chamado hello message, que são trocadas a cada 3 segundos. Já foi dito aqui também que a prioridade são valores entre 0 a 255, e router de maior prioridade é considerado como ativo, o router de menor prioridade é considerado como standby. Como configurar este protocolo? Eu vou abrir aqui para configurar esse protocolo, é bem simples. Previamente eu já criei aqui uma topologia e vou partilhar aqui com vocês. Eu já tenho esta topologia criada, não tem nenhuma configuração adicional, excepto os IPs que já adicionei para racionalizar o nosso tempo, que no caso a faixa de Ethernet 0/0 do router 1 terá este IP, e o router 2 na sua faixa de Ethernet terá o IP 192.168.10.3. Eu vou entrar aqui na consola do router 1 para a gente confirmar essas informações. Terminais, ainda não tem nada, vou fazer aqui um enable, um show running. Como podem verificar no show running, a única informação que temos aqui, posso chegar até o final, não tem nenhuma outra informação adicional, a não ser os IPs o IP que está adicionado aqui na faixa de Ethernet 0/0 do router 1. Vou também abrir a consola do router 2 para a gente confirmar a nível de configuração aqui que a gente já tem, fazer aqui um show running, e vou mostrar aqui a nível de configurações também. Só apresenta aqui o IP nestes dois elementos. Agora, como fazer a configuração
que é todo o aspecto que nós estamos aqui a falar. Vou começar pelo router 1. Para configurar o Standby Routing Protocol num router Cisco, ela pode ser configurada quer seja numa interface física ou numa interface virtual, é chamada SVI. Mas no nosso caso vamos configurar nas interfaces físicas. Então eu vou entrar no modo de configuração, configure terminal, vou na interface Fast Ethernet, onde pretendemos configurar o hotspot Standby Routing Protocol e vou Hot Standby Routing Protocol e então ativar aqui o IP. Para configurar, vamos começar. Já atribuímos o IP, todo esse processo já está feito, então vou apenas fazer Standby. Vou colocar ponto de interrogação para mostrar mais atributos possíveis. Podemos aqui encontrar os atributos como grupo, o IP versão 6 também pode ser ativado no IP versão 6, o Priority, o Time e o Track. Aqui, todos esses elementos aqui, vou tentar mostrar aqui nessa videoaula, estes elementos que estão aqui, exceto o IP versão 6, e tentar dizer aqui que cada um deles faz, que cada um deles mostra. Vamos começar primeiro por colocar aqui o grupo. Vou colocar o grupo 11, depois do grupo 11, o que pode vir? Pode vir depois do grupo. Só assim que vem qualquer um desses atributos que estão aqui, o print, a prioridade, o time, o track. Só depois do grupo é que vem estes elementos, esses outros atributos. Então eu vou colocar aqui IP e vou definir aqui o 192.168.10.1 para ser o IP virtual que será partilhado, quer seja pelo IP, pelo router 1, quer seja pelo router 2. A outra coisa que pode ser inserida aqui é a prioridade. Vou colocar aqui 11, que é o grupo, onde o mesmo grupo vai ser partilhado pelo router 2. E vou colocar aqui prioridade. E, como disse, a prioridade são valores entre 0 e 255. Vejam que após ter colocado, o IP, ele já alterou por defeito, ele leu aqui o modo speak. Vimos vários modos anteriormente e já passou pelo modo standby, depois passou pelo modo ativo. Aqui vou terminar nossa prioridade aqui neste lado. Vou colocar 120 no router 1 e vou voltar aqui na consola do router 2 para também a nível da interface Fast Ethernet 020 configure terminal interface Fast Ethernet 0/0 e vamos também atribuir o mesmo IP virtual Standby grupo 11 IP 192.168.10.1. Aqui uma curiosidade. Eu, por exemplo, se eu não colocar aqui a prioridade neste router, por defeito, ele vai assumir a prioridade de 100. Ok? Se eu não colocar numa prioridade, automaticamente ela assume a prioridade de 100. Se calhar vou deixar assim, ele daqui a pouco já vai passar para standby, como podem ver, já passou por standby. E esta é a forma básica para configurar o Hot Standby Routing Protocol. Desta forma temos configurado. Vamos fazer aqui uma breve demonstração ou verificação usando o comando show. São dois comandos bem básicos que se usa para verificar as configurações do Hotspot Standby Routing Protocol. Basta digitar o comando show standby brief, não brief, mas sim brief, para mostrar o resumo a nível do router 1. Do router 2 tem essa informação. Vou emitir o mesmo comando no router 1. Deixa-me voltar aqui, show standby brief, e agora vou abrir duas janelas, vou colocar aqui assim para poder explicar de forma mais simples. Como podem verificar, na Fast Ethernet do router 1 eu tenho o grupo 11, é o mesmo grupo que eu tenho no router 2. A nível de prioridade, eu aqui coloquei prioridade 120 e aqui não coloquei nenhuma. E eu disse, quando não se colocar nenhuma prioridade, por defeito, ela assume a prioridade de 100. Aqui neste router, como podem verificar, ele está
no modo ativo. Por quê? Porque tem maior prioridade. Aqui, quem é o ativo é o próprio router 1, por isso que está escrito local. Standby. Quem é o standby? É o IP da Fast Ethernet. Podemos ver aqui, show interface. IP, show interface, show IP interface, show IP int brief. É o próprio IP do router 2, por isso é que está aqui standby. Voltando um pouco, o ativo, ele está a dizer, o router que está ativo é o router com IP 192.168.10.2, que na verdade é IP do router 1. Podemos confirmar com o comando show IP interface brief. É o IP do router 2, do router 1, como podem verificar. E o local está a dizer que é standby, é local, quer dizer que é o próprio router 2. E o IP virtual, quer seja para o router 2, é o 192.168.10, o mesmo IP que é partilhado pelo router 1. Há um outro comando que mostra mais detalhes, que eu vou mostrar aqui, show IP, não, show standby, muito comando na cabeça, standby, só sem o último texto brief, e ele vai nos dar todo o detalhe. Vou emitir o mesmo comando aqui no router 2, show standby, para fazer a mesma verificação. Aqui, quando eu emito apenas show standby, ele dá mais detalhes sobre as configurações. Aqui, ele está dizendo no router 1 é ativo. No router 2, está a dizer que é standby. O estado é standby. O número de estado que trocou nos últimos 4 minutos passou em 4 estado. O IP virtual, como eu disse, é o mesmo IP virtual que é partilhado, quer seja pelo router. O router 1 é o mesmo que é partilhado pelo router 2. A nível de o MAC address virtual também, aqui está Active MAC is, que é o MAC address virtual que é partilhado, quer seja pelo router o router 2 e o router 1. No caso é este que está aqui, como eu disse anteriormente, colocamos aqui o B, e aqui nós tínhamos, no exemplo eu coloquei aqui 00F, e aqui podem verificar que eu tenho também 00, e aqui tem B, que é 11 hexadecimal. Outra informação aqui adicional que é importante é aqui falar do Hello Time. Hello Time quer dizer a cada 3 segundos esses routers vão trocar informações através do endereço multicast 224.00.102. É a mesma informação, é o mesmo, no caso tem que ter o mesmo Hello Time. Por isso que aqui também no router 1 tem, no router 2 tem este Hello Time 3 segundos. Aqui o hold time é o tempo. Vamos considerar a seguinte hipótese. Vamos supor que a interface Fast Ethernet aqui do router 1 falhe. Então será o tempo necessário para esta chamada dizer, depois de ter passado 10 segundos, o router 2 vai assumir o papel de ativo. Por isso é que se chama aqui o hold time. Essas são algumas configurações básicas. Eu fiquei de mostrar mais alguma coisa. Sim, fiquei. Vou voltar aqui e vou mostrar alguma coisa. Vou voltar na interface, configuro o terminal e vou na interface Fast Ethernet 0/0 standby grupo 11, e tem aqui uma coisa bem interessante que às vezes isso também cai no exame, que é o track. O que é o track? Track é uma informação, é uma espécie de orientação. Quando é que quando é que o router 2 saberá que o router 1 está embaixo? E qual será o comportamento do router 2 ou do router 1? Então, esse track vem para essa informação. No track, no caso, o caminho onde é partilhado, onde os multicast addresses estão a ser enviados, é aqui na face da Ethernet 01
do switch do router 1 e do router 2. Então, eu estou a fazer o track na fast Ethernet do router 1, fazer aqui fast Ethernet 0/0. Aqui é bem limitado no Backtrace. No ambiente de produção ou no GNS3, eu podia colocar aqui um valor. No caso, como podem ver, nós colocamos a prioridade aqui no router 1 como 120 e no router 2 não coloquei nada, mas disse que por defeito era 100 e ele até 100. Então, eu podia colocar aqui, por exemplo, 30. O que quer dizer 30? 30, eu ia decrementar 30 no valor de 120. Ou seja, ia fazer 120 menos 30, daí 90. Logo, se a interface fast Ethernet do router 1 estivesse em baixo, ele deveria reduzir a prioridade para 30, para 90, porque ia retirar menos 30. E aqui no router 2 teríamos 100, logo 100 é maior que 90. Mas aqui, se eu fizer 30, não vai correr nada, vai dar erro, porque aqui por defeito no Backtrace ele faz apenas, decrementa apenas 10 valores. Se nós voltarmos aqui e emitimos o comando show standby, aparece aqui track interface fast Ethernet está up e decrementou aqui 10. O que quer dizer, se eu colocar agora a fast Ethernet aqui do router 1, eu vou fazer aqui, vou voltar lá, eu vou colocar shutdown, ele vai decrementar depois a prioridade para 110, não 120. Atualmente não foi embaixo. Se eu colocar aqui, vamos ver aqui que a prioridade, aqui até aparece sim, a prioridade aqui aparece que são 120, mas se eu colocar a interface fast Ethernet aqui, esta do router 1, embaixo, vou lá voltar no modo de configuração, configuro o terminal, int faz 0/0, vou para shutdown, o router 2 vai passar agora como ativo, vamos aguardar, vai passar como ativo, ela já passou como ativo, e se eu fizer aqui show standby, vai dizer agora que este camarada aqui passou a ser active, porque esta interface está embaixo. Aqui, se eu voltar para mostrar este conceito que eu acabei de falar agora, que ele vai decrescer a prioridade do router, vai reduzir a prioridade da interface, a prioridade deste router. Vamos lá, standby para verificar a prioridade. Standby, ok. Now, como podem verificar aqui, ele decrementou a possibilidade por quanto? Por 110. E na verdade aqui é 20, foi configurado a 20. Aqui no track ele está a dizer shutdown, ele decrementou aqui por 10 unidades. Então essa é a forma como podemos manipular o HSRP, esta é a forma como podemos configurar este protocolo. Voltando aqui na nossa apresentação, vimos como fazer as verificações através do comando show. Por outro lado, para terminar, vimos que vamos fazer aqui um sumário bem rápido. Vimos que o Hot Standby Root Protocol é um protocolo da Cisco que ajuda-nos a fazer aqui a garantir e estabelecer as tolerâncias de falha. Vimos que ele usa duas versões do MAC address, na versão 1 e na versão 2. Por outro lado, também vimos que os pacotes são trocados, são enviados pelos endereços de multicast, que seja para a versão 2 para a versão 1. Na versão 1 ele utiliza o endereço multicast 224.0.0.2, enquanto na versão 2 usa o endereço 224.0.0.102. Por defeito, a versão 1 é a versão que vem configurada nos routers Cisco, e o número do grupo são números que variam entre 0 e o número da prioridade. A prioridade são números que variam entre 0 e 255. Os estados, temos 5 estados: inicial, learning, listen e speak, standby e active. Dessa forma terminamos a nossa videoaula.
Com o prazer de voltar na próxima videoaula. Aquele abraço, Mongolé.